Salve, rapaziada! Ontem nós tivemos aí o jogo do Brasil contra a seleção de Marrocos. Eu, particularmente, não fiquei nem um pouco surpreendido com esse jogo aí, com esse empate, porque a gente sabe que a nossa seleção não tem um time assim que a gente fala, porra, vou confiar nesse time. E também porque do outro lado nós temos o Marrocos, né? Uma seleção que praticamente é uma seleção africana. Africana, né? Acho que é africana. Que nunca tinha apresentado um nível assim tão alto em Copa do Mundo como ela apresentou em 2022, que eliminou a seleção do Cristiano Ronaldo, eliminou a Espanha e ela avançou até a semifinal, se eu não me engano, ela caiu pra Croácia não. Eu não sei pra quem ela caiu, só sei que ela avançou até a semifinal do ano passado e perdeu ela perdeu pra Croácia na disputa pelo terceiro lugar. Só que enfim, lá dentro do Marrocos nós temos aí o Hakimi, né, que é um dos excelentes jogadores aí que jogava no PSG, não sei se ainda joga, se ainda tá no PSG. Temos lá também o goleiro Bonu. Só que, assim, cara, nossa seleção brasileira, potencialmente, se você for levar o X1, assim, entre Brasil e Marrocos, a nossa seleção é muito superior. Só que, assim, cara, você pega, assim, um Brasil, assim, parece que entrou frouxo nos primeiros minutos. Se você for olhar lá os primeiros minutos do Brasil e Marrocos tava tocando a bola tão tal que saiu, o primeiro gol foi do Marrocos, entendeu? Depois que o Brasil veio empatar, né, com o golaço lá do Vinícius Júnior. Só que assim, cara, é triste ver a nossa seleção nesse jeito, porque, porra, Brasil é Brasil, porra, nós tem 5 Copas. Galera, eu tô aqui até com a camisa aqui, ó, da época que a nossa seleção prestava. A camisa do Ronaldo. Essa aqui foi a camisa do Tetra antes de ganhar o Penta, né? Se eu não me engano. Não sei se foi nessa época que o Brasil conseguiu o Penta. E assim, galera, vou entrar aqui no vídeo do Ryan Santos pra gente ver a opinião dele, né? Que esse cara aqui, ele é uma figurinha aqui do Brasil. Minutos pra acabar, pra eu ser o primeiro a sair no YouTube. Eu acho que o empate saiu barato pro Brasil. Saiu barato. Quer dizer, vai que acontece outra coisa aqui. Tomara que não. Porque o Marrocos tá dominando essa porra. Ufa. Rapaziada, saiu barato. Porque o Marrocos jogou muito melhor que a gente. Não, aí dizer que o Marrocos jogou muito melhor do que o Brasil é sacanagem. Porque se você for pegar ali no segundo tempo, só deu o Brasil. Porque o Marrocos tava cansado, porra, ali. Acho que o Marrocos veio jogar mais bola, assim, no segundo tempo, já lá pros minutos final. Agora, se vocês pegam, assim, durante praticamente a partida toda do segundo tempo, só deu Brasil. Saiu muito barato esse empate. Ok? Eu quero começar... Eu fiz umas anotações aqui. Eu quero começar dizendo que se o Carlo Ancelotti fosse Carlos Silva ou Carlos Santos, ele seria crucificado no nosso país por errar 3 vezes. Ele errou na convocação, ele errou na estratégia, na tática, montando o time, e ele errou também naquela parte humana, que eu só lembro do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho, ele aponta o dedo na cara do jogador e fala: você é o Ronaldinho Gaúcho, você é o pica de cachorro. E o jogador... Começou. se sente o pica de cachorro. E ele acaba dando muito mais do que o potencial que ele tem, porque o técnico tá ali dando aquela segurança pra ele. O Ancelotti não fez isso com absolutamente ninguém no seu... Rapaziada, uma coisa que não passou despercebido, todo mundo tava falando, até no jogo de ontem, deu até briga ali ontem. Enfim. O Endrick, rapaziada, não ter entrado foi sacanagem, viu? Porque... porra, o moleque, toda vez que você for pegar, assim, um jogo que o Brasil tava precisando, por exemplo, contra a Inglaterra, o Endrick chegou e fez, nós ganhou da Inglaterra naquele amistoso, contra a Espanha também, o Endrick chegou, aqueles 3-3 praticamente foi, pode dar a benção pro Endrick, naqueles 3-3 lá contra a Espanha. Contra o México também, nos acréscimos lá nos amistosos, o Endrick chegou e meteu o gol.
Enfim, o Endrick, todo mundo sabe que na seleção, tanto ele quanto o Estevão, quando precisa deles, eles entram e faz gol. Pode prestar atenção, todas as vezes que precisou do Endrick ali, o Estevão, ele entra e faz gol. Só que assim, cara, você tá numa estreia de Copa do Mundo ali, tá precisando de gol, um jogo duro, um jogo difícil contra Marrocos, e você não ter. E você é um treinador de alto nível, igual o Ancelotti, não colocar a porra do Endrick pra jogar também é demais, né, galera? Ciclo inteiro. Sacanagem. Ele não espremeu o suco de ninguém o ciclo inteiro. Então, começando aí, até agora é só grife e um salário ultra inflado. Sei lá, ele ganha 5 milhões de euros, 5 milhões de reais por mês. Ultra inflado. Ponto número 2. Cara, pra mim o melhor em campo foi o Douglas Santos. Douglas Santos foi o melhor em campo. O SofaScore, as estatísticas vão dizer que foi o Vini. Só que o Vini, ele foi o Vini de sempre. Tipo, ele errou muito, errou tudo, achou um gol pela estrela que ele é. Okay? Achou um gol pela estrela que ele é. Errou muito mais que acertou. E assim, vamos dar a César o que é de César. Cara, o Vini Júnior tem 6 jogos pela seleção em Copas. Se eu não me engano, ele tem umas 6 participações em gol. Ou 5 participações em gol em 6 jogos. 6 jogos. Acho que só perde pro Neymar. E nos últimos 6 jogos do Neymar, talvez ele não tenha esses números aí do Vinícius Júnior. Então, a última vez que tiraram ele de campo foi quando a gente perdeu pra Croácia. Na verdade, foi um empate, mas a gente perdeu pra Croácia. Mas pra mim, o Douglas Santos foi o destaque porque ele fez o feijão com arroz. Ele fez a obrigação dele. Coisa que os outros jogadores não fizeram. Cara, o lado direito do Marrocos é talvez o melhor lado direito do mundo. Brahim Dias caindo por ali, Achraf Hakimi subindo pra caralho. Não saiu muita coisa por ali, não. E o Douglas Santos fez o feijão com arroz. E, não sei se você percebeu no final. No final, o Marrocos estava atacando muito pela esquerda. O Ancelotti trocou Douglas Santos e Danilo de lugar porque ele tinha mais segurança no Douglas Santos. Puxa aí o vídeo da Cazé TV até o final e assiste os últimos 10 minutos e você vê que o Danilo jogou de lateral esquerdo. Ok? Vamos lá. Ponto 3. O Brasil jogou torto. Isso é culpa da lesão do Wesley. Como assim torto? O Brasil tinha um ponto esquerdo no Vinícius, mas não tinha um ponto à direita. Então, ele era muito previsível jogando pelo lado de cá. O Rafinha não caía tanto por lá, o Paquetá... Caralho, o Rafinha, agora ele citou um ponto aí que, porra, ontem me deu uma raiva assim, mano. Que assim... Teve um lance lá, eu não sei quem foi que tocou lá, que o Rafinha fez a infiltração por dentro. O Rafinha saiu cara a cara com o goleiro. Se ele bate de primeira, era gol. Se ele batesse de primeira, era gol. O miserável do Rafinha dominou a bola, atrasou a jogada, só sei que o Brasil não fez gol. Bicho, se vocês pegarem esse lance aí, era gol na certa, mano. Era gol na certa. Era só, mano, do jeito que a bola pegava na veia. Mano, pelo menos se não fizesse o gol, era pelo menos risco de gol, entendeu? E o Rafinha dominou a bola pra trás, assim, dominou com a perna esquerda, se não me engano, tipo, fazendo um giro, foi tocar e bateu, foi escanteio lá. Mas se o Rafinha, se vocês for olhar esse lance, se o Rafinha pega de primeira, era gol, mano. Se não fosse gol, era muito próximo de gol, mano. Jogando de ponta direita, que tentaram colocar ele na ponta direita, ele era reserva do Plata, tá? O Paquetá não joga ali. Não joga ali. Ok? E o segundo detalhe de que o Brasil jogou torto é o fato de que o Ibanes, ele jogou de lateral com cacoete de zagueiro. O que é o cacoete de zagueiro? Cara, você recebe a bola... Vamos dizer que é lateral. O Ibanes, ele recebe a bola torto pra cá. Um lateral, ou ele tá virado pra cá, ou pelo menos do meio pro corredor. Não, o Ibanes recebia tudo pra cá. E a culpa não é dele. Porque ele é zagueiro. Quem inventou de colocar ele ali foi o overrated, o só grife Ancelotti. Inventou de colocar ele ali. Cara, senti falta do Vitinho do Botafogo. Era jogo pra ele. Um lateral de origem, bom de defesa e com velocidade pra atacar. O filho dele treinou o Vitinho. Foi convocado. E os caralho. Como é que você vai me colocar três laterais que não são laterais? Beleza? Olha só. E assim, a culpa não foi do Ibanes. O Ibanes foi jogado na fogueira. Rapaziada, o Brasil era pra ter perdido demais no primeiro tempo. Por quê? Até anotei aqui. Tava falando com meu pai no...
Cara, tinham 4, 5 jogadores jogando muito abaixo no primeiro tempo. Então era 11 contra 5. O Rafinha jogou muito abaixo no primeiro tempo e no segundo também. Mano, primeiro tempo, o Rafinha jogou muito abaixo. O Casemiro errava passe pra caralho. Caralho, ontem eu tava assistindo o jogo aí do Brasil, né? Aí um dos amigos nossos ali, que era o parceiro, que a briga rolou com ele, que eu falei anteriormente aqui. Toda hora ele tava falando, tira o Casemiro, tira o Casemiro. Mano, o Casemiro ontem teve um lance lá do Casemiro que chegou todo atrasado, todo errado lá na bola. Enfim, bora continuar o vídeo aqui. Tava perdidaço. O Ibanes era um a menos. E o Igor Thiago, sem a bola ele foi bem porque fez a pressão que pedia pra ele fazer, mas assim, cara, Bruno Guimarães, ele vai ser acreditado no SofaScore como uma assistência, também jogou mal. E aí vamos lá, ponto 4. Cara, o Brasil precisa rever essa dupla de meio de campo. Porque, pelo menos na tela aqui, parece que tanto o Casemiro quanto o Bruno Guimarães são gordos. E eles perdem na corrida pra todo mundo naquele meio de campo. Naquele meio de campo do Marrocos. Todo mundo. Parece que eles são gordos, pesados e não correm. Cara, não dá pra jogar com esses dois. Não dá. Ou um ou outro. Eu colocaria o Bruno de Guimarães de primeiro volante e o Danilo Santos de segundo. O Fabinho entrou bem. Beleza, Fabinho de primeiro e Bruno Guimarães de segundo. Mas assim, fisicamente não dá pra ter os dois ali. Podem ter bom toque de bola, mas são lentos na recomposição e vai dar ruim. Ponto 5. Cara, o Rafinha precisa ir pro banco. Mano, faz tempo que o Rafinha era pra estar no banco. Se fosse eu, né? Mas lá é o Ancelotti que tá lá. Botava o Neymar ali, um pouco mais atrás pra armar o jogo, porque ele é o cabeça do time. Eu botava o Luiz Henrique na frente. E vocês podem ver lá contra o jogo contra o Marrocos, quando ele entrou, ele deu uma diferençazinha ali no jogo, ele tava driblando, tava tentando ir pra cima. Pois então, vocês botam o Luiz Henrique, botam o Neymar um pouco mais atrás ali pra armar o jogo, porque ele é o cabeça. Mano, bota o Endrick como titular, mano. Bota o moleque, mano, o moleque merece demais, mano. Toda vez que ele entra, ele faz gol. Se a bola chegar nele, é gol, ele finaliza. O Endrick, vocês podem prestar atenção que se a bola sobrar nele, se ele vê limpo, ele bate, ele chuta. Entendeu? Ele não é igual um Rafinha, por exemplo, que ontem teve uma bola cara a cara que saiu. Cara a cara com o goleiro, que era pra ele pegar de primeira, ele voltou a bola pra trás. Se fosse o Endrick naquele lance, era porrada pro gol. Cara, uma coisa que eu acho que o Endrick, ele é muito injustiçado, pô. Desde a época do Real Madrid, mano, porque quando ele jogava lá na porra do Real Madrid, ele entrava, fazia gols, cara quadro, e ele entrava no segundo tempo, não era nem titular absoluto. Se eu não me engano, ele jogou poucas partidas como titular absoluto. O cara morreu no banco, teve que sair do Real Madrid pra ser emprestado pelo Lyon. Quando ele foi pro Lyon, ele fez gol lá no PSG, tava arrebentando lá na porra do Lyon. Jogando bola pra caralho, comendo a bola. E na seleção brasileira também, toda vez que ele entra, ele fazia gol. Mano, bota o moleque, mano. E os caras deixam no banco e às vezes nem bota pra jogar. Eu não sei o que porra é essa, mano. Eu não sei se o Endrick tem que comer esses treinadores. Eu não sei o que o Endrick tem que fazer pra ganhar espaço nessa seleção, não. Porque futebol a gente sabe que o moleque tem, pô. Futebol a gente sabe que o moleque tem. Eu falei antes do jogo, olha só. Esse jogo, ou o Rafinha ou o Vinícius, se jogarem mal, eles precisam ser o Raí de 2000. Galera, uma coisa bacana aqui. Pode não dar certo? Pode. Mas se vocês têm dois ponta rápido, um pela direita e outro pela esquerda, e você tem um centroavante matador e um cara armador atrás, vocês podem ver que o jogo vai ficar muito mais dinâmico, muito mais rápido com um ataque desse jeito. E a gente tem isso na seleção, cara. O pior é que a gente tem isso na seleção. A gente tem o Neymar, que é a estrela principal, que consegue armar o jogo, é o cabeça do time. Nós temos o Vinícius Júnior, nós temos o Endrick, que é matador, e nós temos o Luiz Henrique. Cara, por que ele não coloca o Luiz Henrique na ponta, o Vinícius Júnior na outra ponta e bota o Endrick como o centroavante? E bota o Neymar atrás pra armar o jogo. Entendeu, pô? Mas não, botou aquele cara lá que tava com um barbudão lá, todo errado. Meu Deus do céu, mano. Enfim.
É foda. 2026. O que é o Raí? Raí é o cara que era titular absoluto, braçadeira de capitão, muita moral no time, jogou mal um jogo, saiu e nunca mais entrou no resto da Copa. Mazinho entrou no lugar dele e ficou até o final. Raí nunca mais entrou no resto da Copa. Se eu não me engano, o Raí bateu pênalti, pelo menos, tipo, contra a Itália, mas tipo, ele não participou da Copa. Em 98, essa figura foi do Giovani, titular absoluto, saiu, entrou o Leonardo, o Giovani nunca mais pisou em campo. Então eu acredito que o Rafinha precisa ser essa pessoa. Pra dar aquele choque de gestão e dizer assim, ó, vocês que querem ter férias, senta no banco, vai passar férias no banco. Exatamente. Que referência foi essa? Ano passado, no Mundial de Clubes, o Rafinha deu uma declaração extremamente infeliz, dizendo que, cara, eu sou contra criarem um torneio nas nossas férias, eu quero ter minhas férias. Copa do Mundo é férias. Quem não for convocado tá de férias. Tá em Ibiza, Mykonos, Porto Cervo, ou em Barcelona. Tem um monte de jogador aqui agora, de férias. Cara, o Rafinha no primeiro tempo tava se arrastando, parecia que tava de férias, parecia que tava de má vontade pra jogar. Caraca, má vontade porque estava fora de posição, e aí quando o cara tem muito ego, se acha o fodão e tá fora de posição, ele não entrega, ele não se dedica. Ok? Uma outra coisa que eu já apontei contra o Panamá e contra o Egito é que o Rafinha está meio segundo mais lento que todo mundo. Tá sem ritmo, tá sem vontade, tá sem velocidade. Ele teve 2 bolas do jogo. Você pode ver aí os melhores momentos. 2 bolas do jogo. Uma, ele perdeu na corrida pro Bono. Foi. Ele tava muito mais perto da bola. O zagueiro do Marrocos recuou a bola fraco. Se ele tivesse dado uma corridazinha um pouquinho a mais ali, ele tinha tirado a bola do Bono e tinha feito o gol. Saiu cara a cara. E o outro, com certeza, foi o lance que eu falei. Um correndo pra cá, o outro correndo pra cá. Mas o Rafinha tava muito mais perto da bola. O Bono chegou primeiro. O Bono, que é um goleiro. O Bono chegou primeiro e tirou ela bora do jogo. A segunda, cara, o Luiz Henrique entrou bem. Não foi tão destaque, mas o Luiz Henrique enfiou uma bola pro Rafinha. Essa que eu falei. Sim, ele tava meio sem ângulo, mas se ele tivesse um pau duro, a umbridade assim, se ele não deixasse a mulher dele jogar beach tênis na praia de Barceloneta, quem entendeu essa referência, olha só. Se o Rafinha fosse macho de verdade, com a piroca apontada pro céu, arrastando na nuca, no queixo assim. Esse mano aí, ele é uma figura, mano, a piroca apontada pro céu. Ele pegava aquela bola sem ângulo e fuzilava, assim, em cima do gol. Igual... Mano, vocês pegam o jogo aí do Estevão, pô. Vocês pegam o jogo, 2 gols do Estevão. Um quando ele jogava pelo Palmeiras, que ele jogou aquele Super Mundial contra o Chelsea. Que ele fez aquele gol, ele tava sem ângulo, pô. Sem ângulo, ele meteu pro gol. Contra o Barcelona também foi... Praticamente foi parecido o gol. Ele driblou 2 ali na entrada da área, cortou, tava sem ângulo e fez o gol contra o Barcelona. Isso sim é um moleque que joga bola, pô. Pau duro, entendeu? Limpou, bateu. Ah, nós temos um Endrick, mas o Endrick não entra, mano. Vai fazer o quê? Puxa aí no YouTube o gol do Roberto Carlos contra o Van der Sar. Sem ângulo, deu um porradão assim, ó, pá! Quase tirou a cabeça do Van der Sar fora. Não, ele deu um toquinho de calcanhar pra trás e, tipo, tocou pro meio da área e o Brasil perdeu a bola. Rafinha, pra mim, foi o pior em campo e não merece voltar mais. Não merece voltar mais, tá? Está sem vontade de jogar. Sem vontade de jogar. Ah, o próprio Danilo Santos recebeu uma bola muito parecida com o Rafinha, sem ângulo. Danilo Santos foi lá e bateu. Personalidade, confiança. Bateu em cima do goleiro, mas bateu pro gol. Tava com confiança de pau duro, queria jogar, queria fazer o nome dele. Tá com o bolso vazio ainda, né, cara? Não tá com 100 milhões de euros na conta igual o Rafinha. Eu tô com o ranço do Rafinha, hein? Rafinha é meu novo Vinícius Júnior, meu novo Endrick. Que o Vinícius Júnior e o Endrick já calaram minha boca. Então tomara que o Rafinha escute isso, e eu sei que ele assiste meus vídeos, a mulher dele me odeia, sei que ele assiste meus vídeos, e até a polícia, o catalã aqui, ó. E eu sei que ele assiste meus vídeos, o Rafinha, pra mim, tem que ir pro banco, foi o pior em campo, e ele vai ver isso, vai voltar no próximo jogo, vai comer a bola e vai falar assim, chupa, Ryan. E eu chupo. Chupo. Ele é safado, ele chupa. Ele gosta de chupar, ele é safado. Lá ele. Ponto aqui, eu falei que
que o Bruno e o Casemiro não podem mais jogar juntos, que parecem lentos. Assim, o Igor Thiago tem. Cara, ele é do meu tamanho, quer dizer, ele é mais alto, mas assim, ele tem 100 quilos igual eu, forte pra caralho. Ele é muito mais rápido que o Casemiro e que o Bruno Guimarães. Quando eu falei no início do vídeo que o Ancelotti pecou em 3 fases: convocação, parte tática de formar o time e motivação psicológica dos caras. Cara, a parte tática, ele testou muita variação. 4-4-2, 4-5-1, 3-5-2. Aí botou o Rafinha na meia esquerda, Rafinha na meia direita. O Matheus Cunha, ele jogou com linha de 4, jogou na meia esquerda, abertaço. Matheus Cunha era o nosso 9. Ou ele era o nosso 10, falso 9, segundo atacante. Cara, improvisou o Matheus Cunha numa posição que podia ser do Martinelli, que ele é ponta esquerda. Entendeu? Improvisou o Rafinha na posição de centroavante. Tá? E centroavante tem, ó, o centroavante 1 era o Matheus Cunha e perdeu para o Igor Thiago. Centroavante nessa Copa é o Endrick que acabou. Matheus Cunha é o Endrick. Mano, bota a porra do Endrick nesse jogo bem desse Brasil e bota contra o Haiti. Não bota o Endrick num jogo grande, mano, bota ele. O centroavante da Copa é o Endrick que acabou, mano. O moleque tem estrela, mano. Bota a porra do Endrick, mano, nesse jogo que vocês vão ver, mano. Colocou o Rafinha na frente do Endrick. Então, a minha visão nesse jogo foi que eu tinha falado isso e o povo aqui do canal me esnobou. Mas o Endrick é o nosso 4º atacante, rapaziada. Ele é o 4º reserva desse time. O Matheus Cunha foi titular o ciclo inteiro, nosso 9 titular. Eu fui surpreendido pelo Igor Thiago. Então seria o reserva. Certo? Eu fui surpreendido que quando o Matheus Cunha entrou, quem jogou de 9 foi o Rafinha. Enfim, rapaziada, eu não vou assistir o restante do vídeo não, porque o vídeo é muito longo. Mas assim, teve parte do vídeo aí que eu concordei com ele, por exemplo, nessa do Endrick. Rafinha não teve tesão, não teve o pau duro, porque se ele tivesse dado aquele porradão, assim, contra o Bonu, eu não falo até nada na corrida, que ele perdeu na corrida. Mas agora aquela bola que ele saiu cara a cara com o Bonu e ele dava pra bater mesmo sem ângulo. Foda-se, batia sem ângulo. E ele não bateu. Essa foi uma das partes que eu concordei com ele. Enfim, galera, o que vocês acham que o Brasil precisa melhorar pro próximo jogo pra gente conseguir avançar para as próximas fases? Nós vamos ser campeão do mundo, conseguir finalmente a nossa 6ª estrela. Vocês acham o que o Brasil precisa melhorar? E tomara que o Brasil avance, né? Porque eu tô fazendo um curso ali, tô doido pra acabar logo a porra desse curso, pra eu ter mais tempo pra eu gravar aqui pro canal. Porque se o Brasil, conforme o Brasil for avançando, nos dias que eu tenho aula, se o Brasil avançar e tiver jogo no dia que eu tenho aula, aí eu não vou ter aula. Aí eu vou pra uma viagem ali pra São Luís também agora. Seria bom demais pra mim, pai. Enfim, o que vocês acham que o Brasil precisa melhorar pra poder continuar avançando de fase e ganhar essa 6ª estrelinha? E é isso, rapaziada. Valeu, até o próximo vídeo e fui.